Como que a gente pode calcular um radier, né? Então, o radier, ele nada mais é, de uma forma simplificada, ele se comporta parecido com uma laje maciça, né? Uma laje lisa, por exemplo. É claro, a diferença principal é que o radier a gente tem quem sobre, né, embaixo da laje? O solo, né? E é justamente essa grande questão na hora de modelar e dimensionar um radier. Então, esse solo, ele vai ser o apoio direto, né, na transmissão de carga entre o radier, né, para o maciço do solo. E é justamente esse solo embaixo do radier que a gente tem que levar em consideração e ter o maior cuidado possível na hora de dimensionar, analisar os nossos esforços e as deformações no radier, né? E aqui a gente tem um exemplo de um radier, por exemplo, que ele está servindo de carga para uma estação de tratamento de esgoto, tá? E esse tanque, que seria essa estação de tratamento de esgoto, ela está apoiada sobre esse radier e esse apoio não está diretamente distribuído aqui essa carga, né? Porque tem alguns pés, alguns pontos de apoio, né? Então, esse tanque ele não está todo apoiado sobre o radier, mas sim através de algumas pernas, tá? E isso também influencia muito no comportamento do radier. Então, as duas principais questões que a gente tem que pensar é a seguinte: como que essa carga está sendo transmitida, está sendo distribuída no radier? Se é uma carga distribuída realmente distribuída por área, beleza, é de certa forma mais simples, né? Um reservatório, por exemplo, que vai estar por toda a área do radier. Agora, se são cargas pontuais, por exemplo, pilares que estão chegando nesse radier, ou carga de parede, ou, por exemplo, essas pernas aqui do nosso exemplo, né? Então, aí começa a ter, vai gerar comportamentos, deformações e tensões diferentes na nossa placa, no nosso radier. E a outra questão, como eu falei, é justamente o tipo do solo, tá? Porque o tipo do solo vai influenciar justamente em quem? Nos coeficientes de mola. Então aqui a gente vai tratar o nosso apoio. Lembra lá que eu falei que o nosso radier está apoiado em cima de um solo? E esse solo ele vai ser o apoio do nosso radier. Assim como uma viga tem os apoios que normalmente é onde? Nos pilares, o nosso radier vai estar apoiado no solo. Só que esse solo, ele vai ser um apoio que a gente chama de apoio elástico, tá? Ou seja, ele não vai ter, ele não vai ser indeformável, muito pelo contrário, ele vai ser deformável. E essa deformação vai depender do tipo de solo. Então a gente tem que pegar o laudo de sondagem em SPT, analisar qual o tipo de solo, para conseguir estimar qual que seria essa mola, porque a gente vai tratar esse solo como se ele fosse várias molinhas, né? E esse solo com essa mola vai depender, vai ter uma variabilidade muito grande de acordo com a característica do solo. Então é somente olhando o laudo de sondagem SPT, né, que é o mínimo que a gente precisa. Então, pelo menos um SPT a gente precisa ter para avaliar isso. E a gente consegue estimar qual que são os valores dessas constantes de mola, tá? Porque aí sim a gente consegue modelar o nosso solo, né, como sendo, de certa forma, molas no software. Aqui no caso, eu estou usando um software gratuito que é o Grelha Equivalente. Tá? Desenvolvido aí por esses três profissionais, o Xuxi, o Igor e o Ander. Tá? E no Molas a gente consegue, o Molas na realidade ele foi feito para lajes, né, para pavimentos de lajes, vigas e pilares. Só que a gente consegue adaptar ele para modelar um radier, ou seja, através de um software gratuito a gente consegue fazer essa modelagem e análise de um radier. Vocês não precisam ter um software pago para fazer isso, comercial. Então, aqui no Grelhas, como que a gente faz? Esse mesmo exemplo aqui, ó, como que eu fiz? Eu modelei esse radier de 7 por 3,10 m, tá? E aqui a gente tem que discretizar esse radier em uma grelha, né? Dividir como se fosse em malha, em uma malha espaçada a tantos centímetros uma da outra. E cada encontro de barras, né? Porque aqui a malha ela é dividida em barras e nós, né? Então, nos encontros entre
duas ou mais barras, a gente tem quem aqui? Os nós, tá? E em cada nozinho desse daqui, a gente tem que aplicar o quê? O coeficiente de mola. Então, em cada nó desse daqui que vocês estão vendo na imagem, a gente tem um coeficiente de mola aplicado. Basicamente, como que a gente pode fazer? Né? A gente tem três tipos, nesse caso aqui, a gente tem três tipos de nós diferentes para aplicar a nossa mola. A gente tem os nós de canto, tá? Que seriam basicamente esses nós aqui, ó. Então, esse nó aqui, por exemplo, é um nó de canto, ou seja, a área de abrangência dele, o coeficiente de mola que vai estar aplicado nele, vai ser apenas 1/4 dessa área de influência aqui, ó. Por exemplo, esse nó aqui, que é o nó de extremidade, esse aqui, ó, ele vai ter metade da área de influência. Já um nó interno, que seria esse aqui, por exemplo, e quase grande maioria, né, vai ser nó interno, ele vai ser uma área inteira aqui de, de influência. Por quê? Porque aqui depende do espaçamento que está essa malha, né? Dessas barras, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, se por exemplo tem 10 centímetros de espaçamento, tanto na horizontal quanto na vertical, qual que vai ser a área de influência desse nó aqui? Vai ser de 100 centímetros quadrados. Desse aqui vai ser 50, correto? E desse aqui vai ser 1/4, né? Que é 25 centímetros quadrados. Então, isso é importante na hora de considerar o coeficiente de mola aqui, que vai fazer total diferença. E além disso, é aplicar corretamente as cargas nodais. Porque se fosse uma distribuição linear, né, uma distribuição por área, de maneira efetiva mesmo em toda a área do radier, seria mais simples, né? Porque a gente aplicaria uma carga aqui por metro quadrado, por exemplo, em toda a nossa área aqui do radier. Mas como lembra que eu falei que neste exemplo aqui, ó, a gente tem o que? Algumas pernas do nosso tanque, tá? E elas estão distribuídas em 5 pernas, no caso. Que é mais ou menos isso daqui, ó. Tem uma perna aqui, olhando em planta, uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. E é onde, né, eu tenho que aplicar esses carregamentos aqui sobre esses nós em cada uma dessas cinco regiões, né? Então, olhando aqui, fica um pouco difícil de visualizar, mas se eu apagar aqui vai ficar melhor. Tá vendo onde está com essas informações em azul? São os nós que eu apliquei os carregamentos pontuais, sendo que aquelas cargas que vão estar sendo transferidas do tanque para o nosso radier, ok? E aí, aplicado esses carregamentos, a gente pode mandar calcular essa grelha, né? O software vai fazer esse cálculo e a gente consegue gerar o quê? A grelha deformada. Tá? E com essa grelha deformada a gente consegue saber se está correto ou não o que o software fez, se a modelagem que a gente realizou está correta, que aqui a gente consegue ver que está se comportando de maneira coerente, que é justamente aonde as maiores deformações, onde estão as 5 pernas no nosso radier. Então a primeira aqui, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta aqui. Então está coerente isso que o software está fazendo, pelo menos com relação à deformação. A gente consegue também obter os esforços de momento fletor. Então aqui, por exemplo, ó, seria o momento fletor do nosso radier. Tá? Então também está correto. Tá vendo que aqui, se a gente analisar aqui, ó, é a primeira perna aqui, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta perna do tanque. Tá? E ele está causando o quê? Está tracionando o nosso radier embaixo, né? E entre um apoio e outro, uma perna e outra, está surgindo quem aqui? Momentos negativos nessa placa. Então também está coerente. Se você quer saber como fazer essa modelagem detalhadamente, fazer esse cálculo
de maneira completa, eu vou estar deixando para vocês aqui na descrição o mini curso que eu lancei para Radier, né? Então é um mini curso rápido, tá num preço muito irrisório, né? Um preço bem simbólico, mas que você vai conseguir saber detalhadamente com videoaulas, né, com acesso vitalício, como fazer essa análise desde o início, levantamento de carga, aplicação, fazer a modelagem aqui no Grelha, aplicação dessas cargas nodais, aplicação dos coeficientes de mola, analisar, né, esse radier para saber se está correto ou não, pegar esses esforços de momento fletor e por fim fazer a verificação da seção do nosso radier, né, encontrando a armadura de aço necessária, vendo se a altura da linha neutra está dentro do limite normativo e assim por diante. Então, vou estar deixando aqui na descrição o link desse mini curso que eu preparei para vocês, tá?